Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Will Barros, eu sou professor de artes, eu sou desenhista e nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre 6 curiosidades na vida do Leonardo da Vinci, tá? Mas primeiro eu quero te falar duas coisas. A primeira dessas coisas é: por que esse ângulo de baixo para cima, Will? Porque eu vou experimentar outros ângulos de câmera, outro tipo de enquadramento, porque esse é um canal de artes, né? Sendo um canal de artes, eu acho que é interessante que a gente faça experimentações. Então eu vou achar maneiras de me comunicar com vocês que sejam diferentes, tá? A segunda coisa é que esse microfone aqui, ó, com fio, ele tira a minha liberdade de movimento, mas calma que eu já providenciei isso. Então provavelmente esse vídeo aqui será um dos últimos que vocês me verão usando este microfone, tá? Dito isso, podemos começar o vídeo. E o Leonardo da Vinci, com toda certeza absoluta, foi uma das maiores mentes ou um dos maiores gênios da história da humanidade. Quem conhece um pouco de história da arte, quem conhece um pouco da vida dos pintores, sabe do que eu estou falando, né? Ele foi a síntese do Renascimento. E por quê? Porque ele tinha uma curiosidade, uma sede de conhecimento insaciável. Ele foi desenhista, ele foi pintor, ele foi anatomista, ele foi arquiteto, ele foi botânico, ele foi engenheiro, ele foi uma série de coisas, tá? Então ele sintetizou aquele homem do Renascimento. Eu, particularmente, para ser redundante, gosto bastante do Leonardo da Vinci, tanto da sua vida como um todo, quanto da sua obra. Então eu trouxe para cá 6 curiosidades que vocês irão gostar com toda certeza. E antes de eu continuar, por isso que eu decidi fazer esse formato de vídeo, porque ele me deixa mais solto, mais leve, entendeu? Eu não preciso... Vamos lá então. Acho que vocês entenderam. A primeira das curiosidades que eu acho interessante é a questão de ele ser um polimata. Mas o que é um polimata? Porque ele não foi apenas um pintor, ele foi também um cientista, um engenheiro, um arquiteto, um anatomista, um matemático, um músico e um inventor. Quando eu te falei lá no começo que ele foi uma série de coisas e que ele foi a síntese do Renascimento, era disso que eu estava falando. Ele foi um polímata ou um polimata, não sei como se pronuncia essa palavra não, tá gente? Quem souber, põe aqui nos comentários, né? Mas enfim, ele foi uma série de coisas, porque ele tinha uma mente extremamente curiosa, o que o levava a estudar diversos campos do conhecimento. Perceba que o conhecimento para ele não vinha apenas do desenho ou da pintura, vinha de uma série de campos, de uma série de possibilidades. Isso fez com que ele se tornasse um dos maiores gênios que já pisou nessa terra. Um dos maiores gênios da história. E eu vou repetir para você, ó, ele foi cientista, engenheiro, arquiteto, anatomista, vamos falar isso daqui a pouco, matemático, músico, pintor, inventor, engenheiro, um monte de coisa, foi quase tudo, né? Então ele é extremamente importante para a história da humanidade e, obviamente, para a história da pintura. A segunda característica que eu acho interessante, ele desenvolveu muitas ideias para máquinas voadoras. Tá? Então, séculos antes da invenção do avião, Leonardo da Vinci já tinha esboçado máquinas voadoras inspiradas na anatomia das aves e dos morcegos. Perceba que muitos séculos antes da invenção do avião, ele já tinha esboçado desenhos, né, máquinas voadoras, baseadas na anatomia dos pássaros e dos morcegos. Tá? Então, ele projetou asas articuladas, um paraquedas e até um helicóptero rudimentar, que é o ornitóptero, acho que é isso. Ornitóptero. Eu tô vendo aqui, ó, né? Mas é um nome bem complicado. Mas ele inventou tudo isso. Olha só a genialidade do maluco, né? Não é pouca coisa. E a gente tá falando do século da segunda metade do século XV para o comecinho do século XVI, porque ele nasce em 1452 e ele falece, né? Ele morre em 1519. Então ele teve pouco tempo para fazer essas invenções. E perceba que quanta coisa ele idealizou. A terceira curiosidade dele que eu acho importante é que ele escrevia ao contrário. Muita gente já deve ter ouvido na escola que ele tinha uma escrita ao contrário, espelhada, aquela coisa toda. Portanto, ele utilizava a escrita especular, ou seja, a escrita da direita para a esquerda, tá? De modo que só poderia ser lida se você colocasse em um espelho, tá? Então, olha só que interessante. Ele escrevia da direita para a esquerda, nós escrevemos da esquerda para a direita, ele era o contrário, tá? E essa técnica, diz alguns historiadores da arte, que ela era usada para evitar que as suas anotações fossem copiadas, né? Fossem copiadas por outras pessoas, ou
ele escrevia assim apenas por hábito, porque ele gostava, porque ele acostumou, não tinha nada de conspiração aí. Já uma outra corrente fala que pode ser para que evitasse que as suas descobertas, os seus estudos fossem copiados, fossem roubados por outras pessoas, né? Então você escolhe a teoria que você mais gostar em relação ao nosso maninho da Vinci aqui, tá? Outra coisa que poucas pessoas sabem é que ele teve poucas obras finalizadas. A gente tende a pensar que ele fez muita coisa, muitas pinturas, mas vocês já pararam para perceber que desde a época da escola a gente só escuta falar de algumas pinturas dele? E eu vou te falar aí, tá? Se eu tiver errado, me corrija nos comentários. Desde a época da escola a gente só escuta falar na Mona Lisa e na Última Ceia. Quem aqui ouviu na escola falar sobre a Dama com Arminho, que é uma outra pintura dele? Pouquíssimas pessoas, porque as duas mais conhecidas são a Mona Lisa e a Última Ceia. Só que, realmente, em vida ele pintou poucas coisas, né? Porque, embora ele seja um dos maiores gênios da história, ele concluiu pouquíssimas pinturas, porque ele frequentemente se interessava por um novo projeto, antes de acabar os anteriores. Isso fazia com que ele deixasse várias obras inacabadas. Era muito comum ele estar em um projeto, perder o interesse, ir para outro projeto e esquecer aquele. Era muito comum para ele, tá? E as pinturas que vieram, que chegaram até nós, foram aquelas que ele realmente começou e foi até o final. Porque vários desses projetos ele perdeu o interesse e não continuou. Então sim, tem poucas pinturas que chegaram até nós e que ele concluiu, tá? Um outro ponto interessante dele, deixa eu ver aqui, rapaziada. Um outro ponto interessante dele é que ele realizou estudos anatômicos muito detalhados, né? O Leonardo foi um dos primeiros a dissecar corpos humanos para estudar anatomia com precisão, né? Então, ele já fazia nos seus desenhos estudos detalhados de músculos, dos órgãos e do esqueleto, que influenciaram muito a medicina moderna. Então ele já tinha uma preocupação em estudos anatômicos, em estudar os grupos musculares, né? A engenharia anatômica ali, não só os músculos, mas os órgãos, os funcionamentos internos, e tudo isso vai influenciar a medicina moderna, embora só tenham sido amplamente reconhecidos séculos depois. Então ele fez todos esses estudos ali no século XV e XVI, né? Mais precisamente ali na segunda metade do século XV, no começo do XVI, mas isso é reconhecido séculos depois, como sempre, né? Mas ele foi um dos precursores desses estudos anatômicos, dessas dissecações de cadáveres a fim de estudo, né? Então isso é muito importante quando a gente fala no Leonardo da Vinci. E para quem é desenhista, né? Para quem é desenhista, geralmente cita muito Da Vinci para fazer os seus estudos de anatomia. Inclusive tem até um caderno dele que contém alguns estudos que ele fez. E se você fizer uma pesquisa aí na internet rapidinho e colocar estudos anatômicos de Leonardo da Vinci, você vai encontrar uma série de imagens que você, se você for desenhista, você pode usar para os seus estudos. Se você for um professor de artes, você também pode usar para os seus estudos, para suas pesquisas, para deixar a sua aula mais rica em termos de informação, né? Então, manda ver aí, tá? A última curiosidade dele, eu acho que essa é bem interessante, não que as outras não sejam, mas essa também é que ele nunca se casou, nem teve filho, porque ele dedica a vida dele inteira à busca do conhecimento e à arte, né? E essa busca do conhecimento faz com que ele estude uma série de outras áreas: engenharia, arquitetura, botânica, anatomia, mecânica, uma série de outras áreas. E, realmente, né? Ele não forma uma família, ele não casa, ele não tem filho, ele não namora com ninguém. Pelo menos eu não conheço nenhum relato, né, nenhuma pesquisa, nenhum texto acadêmico ou coisa parecida, nenhum livro que diga que ele teve namoradas. Não se tem. Que ele tem filho, que ele se casou, menos ainda, né? E ele acreditava que o aprendizado era infinito e ele preferia explorar essas descobertas, aprender e tudo mais, a se prender a compromissos pessoais. Pode ser isso, pode não ser, a gente nunca vai saber. O fato é que ele não se casou, não teve filho, né? Então é interessante saber que o Leonardo da Vinci foi um visionário, né? Foi um verdadeiro visionário, e ele combinou na sua trajetória arte e ciência de maneira muito única.
da maneira que poucos conseguem fazer, tá? Então, esse é um artista que eu gosto bastante, tenho muito material dele aqui, inclusive. Tem uma biografia dele aqui em cima que eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou apontar aqui com o dedo. Esse aqui, ó. Espero que você tenha gostado. Se você já conhecia todas essas curiosidades do Da Vinci, deixa aqui embaixo que eu quero ler, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero saber o que você sabe, para que eu saiba mais, né? Isso é muito bom para que a gente vá trocando experiências, trocando informações e aprenda um com o outro, tá? Espero que você tenha gostado. E se você não for inscrito ou inscrita, inscrevam-se aqui, me dê esse voto de confiança para que vocês continuem acompanhando meu trabalho, e eu trarei mais vídeos nesse formato, com a câmera de baixo para cima, ou a câmera aqui atrás, ou do lado, enfim, eu vou pensar em formatos mais livres, digamos assim, tá? Então eu espero você aqui no próximo vídeo, muito obrigado, tchau!